paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 6º dia da nossa campanha de oração, Restaurando o Amor. Livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, a parte A, diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Já chegamos aqui ao 6º dia da nossa campanha de oração. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem tocado nos nossos corações, e eu creio que hoje será mais um dia de aprendizado, mais um dia que o Senhor, vai estar aqui mexendo nas nossas estruturas emocionais, tratando das nossas estruturas, dos nossos sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar aqui, no nosso 6º dia, 28 de maio de 2025. Esse 6º dia, restaurando o amor na família. O nosso versículo é chave, Marcos capítulo 3, versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos capítulo 3, versículo 25. Esse versículo aqui da palavra do Senhor já está bem claro, né? Já dá para entender que uma casa dividida, um lar dividido, ele não subsiste, ele não prevalece. E a maioria das dores, muitas vezes, nascem dentro das paredes do lar. Palavras duras, mágoas acumuladas, muitas vezes negligência, né? Gritarias, os afetos que vão se esfriando, distanciamento, falta de diálogo. E quando o amor familiar é ferido, a base desta casa começa a ir em ruína, começa a trincar as paredes do amor, começa a se comprometer toda a estrutura da casa. Mas Deus criou a família. O Deus que criou a família, o Deus que gerou, né, que criou o homem e a mulher e que constituiu ali um vínculo, uma aliança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus que tem poder para restaurar o amor dentro da nossa casa, o amor aí dentro da sua casa. Jesus está ensinando aqui que uma casa dividida não permanece. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe e ele investe de uma forma, terrível, manipuladora, de uma forma astuta para desunir a família, para que um lar muitas vezes se torne um pé de guerra, muitas vezes se torna, um cenário de luta, de ringue. Por isso, precisamos lutar espiritualmente pela restauração do amor entre os pais e filhos, entre o esposo e a esposa, entre irmãos. Quantas rivalidades, quantas competições, quantos ciúmes há entre os irmãos, né? Porque muitas vezes faltou uma disciplina, muitas vezes faltou ali também, sabedoria dos pais, em instruir, em ensinar. E aí começa o afastamento, começa a inimizade dentro de casa. Mas Deus pode trazer uma reconciliação, onde o amor se esfriou, ele pode fazer que esse amor se aqueça novamente, onde o amor se secou, o Senhor pode fazer com que esse sentimento de amor venha florescer. Louvado seja o nome do Senhor. A história de José, filho de Jacó, é um retrato de uma família marcada por inveja, injustiça e traição. E ciúmes também, que os seus irmãos, tinham ciúmes dele por causa do tratamento do pai, Se a gente for olhar aqui nesta passagem de José, a gente vai ver que realmente, ao mesmo tempo, era um motivo para que eles tivessem ciúmes
de José, porque o pai, né, tratava eles completamente diferente. Então ele sentia essa diferença. Quando um pai tem 12 filhos, vai fazer a túnica para um filho só. E aí a gente sabe o que vai dar, né? Porque ele tem filho preferido, porque é o melhor, o filho é melhor que todos. Então, são situações assim de que falta de sabedoria que um pai e uma mãe, né, precisa ter discernimento do Espírito Santo ali para lidar na criação dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe que por isso, por essas e algumas coisas, seus irmãos o venderam como escravo. Mas anos depois, quando José poderia ter vingado, ele escolheu perdoar, aleluia, os seus irmãos, e a sua casa foi restaurada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o próprio José vai dizer: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bênção. Aleluia. Aquilo que foi intentado contra eles, Deus foi revertendo. Então, José permitiu que Deus trabalhasse em seu coração. E isso fez dele um instrumento de restauração para toda a sua casa. Isso mostra para mim e para você que a cura na família começa com a decisão de um coração que escolhe amar e perdoar. Aleluia. Então Deus só precisa do seu coração. Deus só precisa de você na decisão, na escolha de amar e perdoar sem esperar algo em troca. Aleluia, porque José, quando ele reconciliou, ele restaurou a sua família, ele não exigiu, ele não obrigou, não começou a manipular ali, muito pelo contrário, né? Ele entendeu que ele só chegou aqui até a ser governador porque também os seus próprios irmãos contribuíram. Então, muitas vezes tem situações que vai contribuir. A palavra do Senhor vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos orar, ore por cura emocional no ambiente da sua família. Comece citando o nome do esposo, comece citando o nome da esposa. Apresenta, né, o nome dos filhos e apresenta também a situação que está na sua casa, né, onde muitas vezes não tem um momento de paz, não tem um momento de comunhão, de conexão nenhuma. Vai orando, vai apresentando a Deus, né? E também, mesmo sem receber qualquer pedido de perdão, né? Que o perdão seja liberado para quem oferece, aleluia. Não apenas só para quem recebe. Quando você pede perdão, quando você libera o perdão, você também é livre, você também é liberto. Você é como se você estivesse pagando uma conta atrasada, mas, né? Também é um alívio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O perdão, eu sempre falo que o perdão é libertador para quem perdoa, para quem oferece perdão, né? Não somente para quem vai receber, mas principalmente para quem oferece. É como se você tivesse tirado um peso de você. É como se você tivesse tirado algo ali que estava te fazendo retroceder ou parar no meio da sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Demonstre afeto. Retorne aos diálogos, às conexões, peça ajuda de Deus para lidar com as dificuldades. Não tem esse negócio de temperamento, disso, daquilo. Irmãos, nós precisamos aprender com a palavra. Nós lemos ali ontem, suportando-vos uns aos outros. Nós precisamos aprender que tem jeito, tem solução. Não precisa ficar, mas falou isso, mas fez isso. Não diga, olha, fui ferida, fui ferido, fui machucado, tem mágoa, tem ressentimento na minha casa, nós não convivemos bem, nós mal senta na mesa para comer, nós mal se dialoga, passa no mesmo corredor da casa, senta no mesmo sofá, mas não tem conexão, não tem comunhão nenhuma. Então que o Senhor, que o Espírito Santo venha restaurar, porque a casa dividida, ela não vai prevalecer. Uma casa dividida, ela não prevalece, ela não permanece. Aleluia, mas o amor de Deus é o amor que reconstrói, é o amor que torna a ligar novamente,
torna a unir novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido. Tem coisas que a gente tem que colocar em prática, tem coisas que a gente tem que se posicionar, tem coisas que a gente precisa tomar decisões. Por exemplo, você pode ter uma atitude diferente. Você pode começar a ter uma atitude diferente, uma ação diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma ligação, né? Envie uma mensagem, deixa ali, faça algo que a pessoa gosta, compre ali, né? Um agrado, né? Para quebrar esse gelo de frieza dentro da casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Deus, ele é poderoso. Deus é como eu sempre falo, só precisa ter um coração disponível. E se você está disponível a isso, você também precisa ter a atitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sem o Senhor, a casa se desestabiliza. Sem o Senhor, a casa não tem resistência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, né, você pode colocar um fundamento do amor na sua casa. Esse fundamento é o amor de Deus, é a presença de Deus, é os cuidados de Deus. Tudo que você for resolver, tudo que você for falar, né, seja para o marido, seja para a esposa, seja para os filhos, ore. Sem o Senhor, a casa não permanece, a casa não se estrutura. Tudo começa com a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se houver ressentimento, se houver ali mágoa, libere perdão, né, para que sejam sarados, para que sejam libertos dos ressentimentos, das amarguras. Louvado seja o nome do Senhor. Restaura o diálogo, restaure, né? Muitas vezes, irmãos, o que falta é atitude. Muitas vezes o que falta é um bom dia, boa tarde, tudo bem? Você dormiu bem? Como você está? Você está se sentindo bem? Já tomou café? Muitas vezes são coisas tão simples, simples, simples que falta, que tá faltando, que tá faltando. Aleluia. E muitas vezes as pessoas estão de braços cruzados, achando que as coisas vão cair do céu. Irmãos, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu também a capacidade de tomar decisões, de reagir. Você já sabe o caminho, Deus já tá te dando uma direção, né? Mesmo que tem que começar a reaprender a conversar. Também tem que aprender a ouvir. Também tem que aprender a ouvir um ao outro. Porque às vezes só a pessoa quer ter razão, só a pessoa quer falar. Aí como que vai prevalecer esta casa? Como que vai permanecer o amor nesta casa? Quando um só quer para si mesmo, só pensa em si mesmo, só é egoísta, arrogante, prepotente. Pessoas que não se dobra, não se rende, não se entrega. Acha que só essa pessoa tá certa. Os outros estão tudo errado, irmãos. Essa casa não vai resistir. Essa casa está em ruína, está trincada, está correndo risco de desabar. Aleluia, mesmo que tenha que recomeçar, reaprender a conversar, faça em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, 1 Coríntios vai falar que o amor, né, tudo crê, tudo suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Então tem coisas assim, né? Que não é qualquer coisinha, vou sair de casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não, tem coisas que tem que suportar, tem que suportar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que o Senhor, irmãos, venha reatar os laços entre irmãos, né? Onde há desunião entre irmãos, Deus pode fazer renascer harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pode reafirmar o compromisso ali da família, né? Compromisso que quando o casal casou, eles assumiram a responsabilidade de cuidar um dos outros. Quando os filhos nasceram, assumiram a responsabilidade, o compromisso de cuidar, de zelar da sua casa, e que isso venha acontecer através da sua atitude, através de um passo. Você precisa dar um passo para que as outras coisas começam a se desenvolver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mensagem, palavra gloriosa, né? O amor
precisa ser restaurado dentro do nosso lar. Deus é o fundamento do nosso lar. A palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você conhece esse versículo? Salmo 127, versículo 1. E como nós aprendemos aqui hoje, muitos lares estão enfrentando crises sentimentais e emocionais, porque estão sendo construídos sobre alicerces frágeis, né? A casa está ali, né, aparentemente subsistindo, mas orgulho, né? Pessoas sendo controladas, estão vivendo de aparência, né? Às vezes tem tradições ali de família imperando no lar, mas a palavra de Deus declara que só o Senhor pode sustentar uma casa de pé, um lar de pé, onde ele precisa ser o centro. Quando o Senhor não é o centro deste lar, desta casa, o amor enfraquece, o respeito desaparece e a paz, ó, sai correndo e esvai. Por quê? Porque Deus não está sendo ainda o centro deste lar. Aleluias. Deus não deseja ser apenas um convidado na sua casa. Ele quer ser o arquiteto, o construtor, o zelador, né? Deus quer fazer parte do todo aí. Quando Deus está no centro das decisões, as conversas, os relacionamentos, os diálogos, né? As rotinas torna mais leve, mais agradável. Louvado seja o nome do Senhor. A família tem paz, tem harmonia e tem comunhão. E nós vemos aqui, né, quão difícil foi a notícia que levaram ali para o pai de José. Mentiram para ele, né, dizendo que o filho tinha morrido. Levaram a roupa do filho lá que o próprio pai fez, aquela túnica, a túnica que foi o auge da, da, da contenda maior ali, foi a túnica. Na verdade, eles já viviam nessa, né, nessas desavenças, mas a túnica foi o ápice que ativou ali gatilhos para que eles realmente colocassem em prática aquilo que eles já tinham em mente, né? A pessoa só coloca em prática, mas aquilo que já está na mente ali armazenado, a mente já idealizou, já criou, já procriou cenário, situação, tudo. Então eles só colocaram em prática aquilo que eles já, né, já tinha em mente já. Mas, né, nós vemos aí o final, o resultado foi glorioso, foi maravilhoso, porque o Senhor, né, mudou e mudou a história de José e honrou José nesta caminhada. O que nós precisamos é refletir, é praticar. Aleluia. Deus tem sido o centro da sua casa ou um só recurso de emergência? Né? Às vezes você está ali na casa, só busca Deus por emergência. Ai, por urgência, né? Como diz por aí, né? Oração urgente. Começa a praticar oração na sua casa. Se seu marido, se sua esposa, se seu filho estiver orando, né? Eles vão ter atitudes diferentes. Eles vão se comover com isso. O Espírito Santo vai começar ali trabalhar nos corações dele. Mas, né? Se os pais só brigam, se os filhos só brigam, se os irmãos só brigam, não tem como, né, um lar prevalecer desta forma. Comece hoje mesmo. Comece hoje mesmo a invocar, a pedir a presença do Senhor. Aleluia, até nas conversas, até nas brincadeiras que vai acontecer dentro da sua casa, até nas decisões cotidianas que precisam ter, e você vai ver o quão grande é o nosso Deus, o quão é tremendo é o nosso Deus para operar, para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua soberana presença, Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui nesse sexto dia desta campanha de oração, restaurando o amor, e nós estamos aqui em busca de uma restauração do amor na família, no lar, Senhor, entre pais e filhos, entre os filhos e os pais, entre os parentes, Senhor, ali, que são os tios, primos, sobrinhos, netos, avós, Senhor, meu Deus,
Em nome do Senhor Jesus, faça a obra, Senhor. Faça a obra dentro desta casa. Sabemos, Senhor, que o Senhor pode sustentar o nosso lar com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua palavra e com a tua verdade. Hoje nós estamos aqui, Senhor, orando para que os corações sejam tocados. Senhor, repreenda esse orgulho, essa soberba, essa arrogância, que esse membro da família vem apresentando, Senhor, meu Deus, ali certos tipos de comportamentos estranhos e inadequados dentro de casa, com agressividade, com estupidez, com ignorância. Senhor, trabalha, Senhor, meu Deus e meu Pai, quebrantando os corações. Eu sei que o Senhor é poderoso, ó Pai, para moldar. Eu sei que Tu és poderoso para lapidar os corações. Por isso nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, que esta casa tenha fundamento, tenha alicerce. Ah, Senhor da glória, restaura o amor e a união dentro da casa, da família, no meio familiar, dos parentes. Habita, Senhor. Reina sobre este lar. Reina, Senhor, sobre os corações. Senhor, nós pedimos que cada decisão, cada palavra que sair da boca, meu Deus, seja de quem for na casa, que sejam palavras que edificam, que sejam palavras de paz, que sejam palavras, meu Deus e meu Pai, que vai unir mais, que vai trazer mais alicerce na casa, na família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada decisão, cada palavra, Senhor meu Deus, que sair, venha trazer cada vez mais reconstrução, restituição, em nome do Senhor Jesus, restauração, meu Deus e meu Pai, que a Tua presença venha, Senhor meu Deus, ser manifesto e que eles possam ver que verdadeiramente a presença do Senhor faz toda a diferença nesta casa, neste lar. Aclamamos, Senhor, por esta restauração de amor, que o amor vença a mágoa, o rancor, que o amor vença o medo, vença o trauma, a decepção, a frustração, que o amor vença essa agressividade, essa dureza do coração. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, todo o ressentimento, tudo que está ali, Senhor, meu Deus, nos corações, mas que há tanto tempo que vem lá do passado. Senhor, rompe os vínculos, rompe as conexões, vai rompendo, Senhor, meu Deus, os ciclos desses sentimentos malignos, em nome do Senhor Jesus, e põe em liberdade os cativos e os oprimidos. Liberta, Senhor, liberta pelo poder que é no Teu nome, pelo poder que é na Tua palavra. Se o amor esfriou ali por causa, Senhor, do vício, por causa do pecado, por causa da mentira, da idolatria, por causa da prostituição, do adultério, do homossexualismo, lesbianismo, por causa, Senhor, ali, meu Deus, de dar legalidade ao diabo, mas que hoje o Espírito Santo do Senhor venha manifestar o Teu poder, repreender esse inimigo, dissipar as obras das trevas, as obras da carne. Senhor, repreenda tudo que infiltrou, tudo que está no meio, tudo que foi lançado, em nome do Senhor Jesus, e dá vitória a este lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor da glória, se conosco, Senhor, em cada decisão, em cada fala. Oh, Espírito Santo. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faz a sua obra, Pai. Faz o Teu mover, o Teu operar. Que o Senhor venha mover através das nossas orações. Que o Espírito do Senhor, que o céu se mova através das nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe sua vida, sua casa, toda a sua família. Mais um dia de campanha
que nós estamos aqui terminando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser repetir, se você quiser ouvir de novo, ouça de novo. Não esqueça de fazer o seu propósito, seu período de consagração, né, ao Senhor através dessa campanha de oração, e grande vai ser o resultado. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, e todos digam comigo: amém, amém e amém.